Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Conosco o ex-deputado federal Márcio Bittar, que também integra a executiva nacional do PSDB. E vamos dar aqui uma olhada no panorama político e debater alguns temas, começando com o dilema que o PSDB vive hoje no plano nacional. Se continua no governo Temer, se desembarca, se não vai mais apoiar o governo. Enfim, qual a sua opinião sobre isso, Márcio? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço à família proprietária dessa empresa, que sempre mantém o espírito do fundador, né, que é dar espaço às pessoas, aos vários temas, e quando é da política, dar espaço ao contraditório. Então, mais uma vez, eu quero reconhecer isso e agradecer às pessoas que estão nos prestigiando com a sua audiência. Veja bem, eu sou contra o PSDB abandonar o barco agora. Se lá atrás o PSDB não tivesse entrado no governo, e mesmo assim apoiando as reformas, eu entenderia. E era a proposta que eu, participando com várias pessoas do PSDB, achávamos correta. Mas já que o PSDB entrou no governo, eu não vejo razão para abandonar o governo agora. Ora, mas o presidente da República está denunciado. E quem não está? As pessoas que comandam o PSDB, as figuras mais importantes do PSDB também não estão arroladas no mesmo processo? Então, qual é a diferença? Agora, o PSDB precisa ter, e pelo menos por enquanto está tendo, a grandeza de compreender que o que está em jogo é o Brasil. Veja bem, Rogério, como é que está o Brasil hoje? O Brasil está numa crise sem tamanho. Nós estamos absolutamente falidos. Mas dentro do PSDB não se tem ainda uma opinião homogênea. Não, não tem. Não tem, mas por enquanto prevalece a opinião, como a minha, mas quem sou eu? Eu sou membro da direção nacional, não da executiva, mas ainda a maioria ainda opta por não abandonar o navio. Eu acho que não é hora. É uma questão de hombridade também, sabe, Rogério? Você está num barco, eu acho que não aconteceu nada que você possa dizer que o teu partido também não está denunciado, e existem as reformas para serem aprovadas. A situação do senador Aécio Neves, enquanto ela não se definir, fica isso meio que em aberto também e acaba estendendo essa sombra em cima do partido. Olha, Rogério, é inegável, eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira, que a crise pegou o PSDB também. Então esse é o momento ainda de indefinições. Como está o Brasil? O Brasil inteiro hoje está mais com torcida do que definições. Você não tem certeza absoluta do que vai acontecer nos próximos dias. O que eu espero, rogo a Deus, é que o Brasil aprenda com tudo isso e leve esse aprendizado para a prática. Por exemplo, Rogério, o Brasil, vamos pegar alguns dados do Brasil. Na economia o Brasil regrediu a 1910. Essa será praticamente uma década perdida. A farra com dinheiro público, a irresponsabilidade, está fazendo com que o Brasil perca. E um dos resultados mais visíveis são quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Vamos pegar a segurança pública. O Brasil é o país que mais mata no mundo inteiro. E o Acre não está fora dessa estatística. Só para terminar, mais um dado alarmante. Vamos pegar na educação. Todos os dados comparativos do Brasil com o mundo, no Ibiza, por exemplo. O Brasil caiu em posições. Os nossos exames são vergonhosos. Os nossos jovens estão terminando o ensino fundamental sem saber escrever ou interpretar um texto. Esse então estamos num caos. Negativo, absolutamente negativo, para o governo sobreviver, chegar até o seu final, poderia acenar como alguma coisa que fosse de encontro à expectativa dos brasileiros. Por exemplo, a reforma política, que é uma coisa urgente, que muito se fala, mas nesse momento que ela é mais necessária, não vai para frente. Se você me permite, eu queria só... Essa crise, ela é uma crise do modelo. E aí eu quero aqui saudar o nome do Dr. Valdir Perazzo, que criou o Grupo Liberais do Acre, e ele tem razão. Este modelo que faliu o Brasil, que faliu o Acre, que mistura teses da esquerda carcomidas, mas, somado a isso, irresponsabilidade e ladroagem, quebrou o Brasil. Então, este é um modelo que tem que ser deixado para trás, tem que ser substituído por outro modelo, qual seja ele, o modelo liberal. Rogério, o combate maior à corrupção, nesse momento, é do Ministério Público, da Polícia Federal, Poder Judiciário. Mas o que é que garante
que o Brasil não caia nisso de novo. A mudança, por exemplo, o que é que provoca uma grande escala de corrupção? É o tamanho do Estado. Quanto mais empresas públicas o Estado tem, mais político vai indicar pessoas, mais pessoas vão ser indicadas pensando muito mais no padrinho que indicou, na reeleição do padrinho do que mesmo na empresa. Então, quanto maior o tamanho do Estado, menor a liberdade das pessoas e maior a possibilidade de corrupção. Quanto maior a burocracia do Estado, cada vez que uma pessoa quer abrir uma empresa ou resolver qualquer um problema que ele tem que frequentar um órgão do Estado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, começa a criar a situação para a corrupção. Então, se você não mudar o modelo, que significa, por exemplo, na visão liberal, você diminuiu o tamanho do Estado. O Estado tem que parar de se meter onde ele não foi chamado. Para cuidar daquilo... Mas qual o link disso com o que a classe política pode fazer? Aí que tá. Eu não vejo, infelizmente hoje, eu não vejo um partido político, um grupo claramente definido que tenha essa compreensão. Você tem personagens esparramados em partidos. Porque, Rogério, se você não muda o modelo, você continua com esse Estado gigantesco. Olha o caso do Acre. O governo do Acre não consegue compreender a segurança pública e vai se meter a fazer peixe. O governo se mete aonde não foi chamado, aonde não tem vocação para isso, e todos eles. E deixa de lado as funções que é dele, que é, por exemplo, da segurança pública. Aí você vai para a estrutura do Estado brasileiro, está quebrada. Então, você não mudar um modelo, talvez você não aprenda nada com o que está acontecendo no Brasil. Falou no Estado do Acre, vamos trazer agora a conversa aqui para a nossa cozinha. Essa é a reforma política, sim. Você não se manifestou ainda sobre as futricas mais recentes da política do Acre. Por exemplo, o BR-364. Olha, eu queria dizer que eu lamento muito, cara. Olha, Rogério, eu acompanho isso desde menino, acompanhando meu pai. Era o sonho da vida do meu pai, que faleceu muito jovem ainda, aos 56 anos. Veja, eu vou fazer 54 já esse mês. Meu pai, o sonho dele, dizia para mim, meu filho, um dia a gente vai amanhecer aqui na Fazenda Liberdade, que era a obra dele, era a propriedade que ele tinha, e vamos anoitecer no Pacífico. O tadinho morreu e não viu nem o asfalto passar em frente à BR, trecho Rio Branco, Sena Madureira. Eu sempre me espantei como a BR-364 e as BRs no Acre dividem ideologicamente as pessoas. Eu acho isso um absurdo. Eu fui deputado federal com o Jorge Viana e fui deputado federal de novo com o Tião Viana. E pude observar como eles sempre trataram, na época deles, como se a obra fosse propriedade deles. Eu lembro do Jorge Viana inaugurando meia obra entre Brasileia e Assis Brasil. Eu era deputado federal e ninguém convidava a bancada federal. De certa forma, eu vejo isso de novo agora. Quer dizer, essa obra não tem dono. O Gladson Cameli está de parabéns de ir atrás, de usar o poder do mandato de senador da República. É para isso que ele está lá, é para isso que o Petecão está lá, é para isso que o Jorge Viana estão lá, para isso que os 3 estão lá, para usar o poder de senador da República para as coisas importantes que o Acre precisa. Então ele age corretamente quando ele faz isso. Mas por que o governador não está no meio? Por que a bancada federal inteira não está no meio, inclusive a bancada do governo? Então você fica sempre com a impressão muito clara de que quando é um grupo, o outro fica na torcida para não dar certo. E isso precisa ser vencido no Acre. O Acre precisa construir um pacote mínimo de assuntos que são do Estado. E em torno desses assuntos, todos os políticos da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, do Senado e do Governo do Estado se comprometerem. Eu lembro, isso Rogério, precisa ficar para o passado. Mas infelizmente eu ainda vejo isso aqui no Acre. O que eu espero é que a obra, como todo acriano, eu já dormi atolado nessa estrada várias vezes, o que eu espero é que o governo dê conta de corrigir os gravíssimos erros que até agora nos impediram de contar com uma estrada de dia e de noite. Porque até agora você não pode contar com ela. Né? As questões agora já, todas elas politicamente desembocam na eleição do ano que vem. Não tem como fugir disso. Como é que está a situação dentro do seu partido PSDB? Lendo o noticiário político, esses dias me deparei com críticas à sua pessoa de que montou uma coligação para ser o plano B, caso a sua candidatura a senador não decole no PSDB. Ainda bem que não é crítica do Lava Jato, né? Eu até acho interessante as críticas que me fazem. Tem uma turma do PT que vive me acompanhando no Face para dizer que
Eu estou aqui em janeiro, ele disse, você não mora no Acre. Eu estou aqui em fevereiro, você não mora no Acre. Ou então só vem na época de eleição. Eu digo, bem, então tem eleição todo mês no Acre, né? Mas eu não deixo de achar positivo esse tipo de crítica, porque é falta do que dizer. É falta do que dizer. Quer dizer, graças a Deus, a minha família, aos valores que eu aprendi na vida, na família, no meu pai, da minha mãe, eu não me meti em nenhuma falcatrua, graças a Deus. Também não sou palmatória do mundo, nunca agi assim, né? Então, na ausência de algo mais contundente, né, fica nessa periferia que você é futrica, né? Mas você tocou no assunto, Rogério, me permita, muito importante, que é a questão da reforma política. Olha, eu nessa semana anterior ao feriado, eu estive em Brasília a semana inteira e tive contato com presidentes de partidos, com parlamentares do meu partido e presidentes de outras legendas e fiquei sabendo que há um acordo envolvendo 13 partidos, mais o executivo, e até mesmo o presidente do TSE, que no caso é o ministro Gilmar Mendes, em torno de 4 pontos que, se acontecer, vai mudar muita coisa. O primeiro ponto, transforma a eleição proporcional de vereador, deputado estadual, deputado federal em eleição majoritária, que eles estão chamando de distritão. E o que é isso? Qualquer pessoa entende. Você tem 24 cadeiras na Assembleia. Então, o ano que vem terá eleições. Aqueles 24 mais votados estão eleitos, e ponto final. A mesma coisa para a Câmara Federal. São 8 cadeiras que o Acre tem direito. Os 8 mais votados estarão na Câmara Federal. Então, são 4 pontos. Esse é um, casado com o fim das coligações proporcionais, até porque uma coisa praticamente invalida a outra. A lei de cláusulas de barreira, começando com 1,5%, partido que não conseguir para deputado federal, pelo menos 1,5% em 9 estados do Brasil, não é considerado partido, não tem direito a tempo de televisão, nem a fundo partidário. E a criação de um fundo para bancar a campanha eleitoral, já que a campanha privada está cancelada. Mas me permita, Márcio, isso é uma utopia para a realidade brasileira de hoje. Não é. Porque se de fato acontecer, aí a gente começa a voltar a acreditar na classe política. Mas sabe por que não é utopia? Se eu achasse, eu não estava falando isso aqui. Porque, inclusive, eu tive aqui várias vezes e nunca toquei nesse assunto. Porque eu ouvia falar, vai acabar isoladamente, né? Vai acabar com a coligação proporcional. Isoladamente não acabaria, eu conheço o Congresso. Vai fazer lista fechadas. Não vai. Agora, quando eu tomo conhecimento que há um acordo de 13 partidos, e nesses 4 pontos, eles fazem sentido. Mas para o ano que vem já é isso? Para o ano que... Não, se votar tem que votar um ano antes da eleição. A eleição é o primeiro domingo de outubro do ano que vem. Então é o primeiro domingo agora, não sei que dia que cai, é final de setembro, começo de outubro. Mas há esse acordo. E como elas fazem uma linkagem uma com a outra, é de fácil explicação. Veja, você vai chegar para a opinião pública, esse acordo, e vai dizer assim, olha, daqui para frente, no seu estado, na sua cidade, os mais votados serão parlamentares. Márcio, nosso tempo acabou. Obrigado pela vinda. Mais alguma informação? Estou vendo aí que você está com um folder. O que é isso aí? Isso aqui é porque as pessoas dizem que acabou esquerda ou direita. Então eu escrevi com muito cuidado e muito carinho o que nos diferencia a visão econômica liberal, a visão conservadora do que a esquerda pensa, em vários itens, né, de forma didática. E estou distribuindo isso em reuniões. Eu estou colecionando literatura política, estudando para entender a política do Acre. Aí falar bem pragmaticamente, bem didaticamente, tema tal, o que é que eles pensam, o que é que eu penso. Isso é o meu pensamento. Mas no mais, Rogério, eu quero te agradecer, desejar a todos um feliz final de noite. Fiquem com Deus. Interessante, viu? Estou vendo aqui, tá vendo? Bem didático mesmo. Bem Qualquer didático. pessoa entende. Qualquer pessoa entende. Márcio, obrigado pela vinda. Eu que te agradeço. Vamos fazer um intervalo. O Gazeta Entrevista volta já.